Cara, foi terrível, mas eu aprendi a negociar também. Que bênção, hein? Entendeu? Tá vendo? Outra habilidade que você adquiriu no meio desse turbilhão todo. Por quê? Porque são chamados segundo o seu Exato. propósito. Amém. Nós estamos caminhando para o fim, mas, Adenir, você vai precisar voltar aqui, viu? Tamo junto. Vai precisar voltar. Não acabou, não tem como, não acabou, não, só começou, assim, tá bem no comecinho, na introdução da nossa conversa, se for ver bem. É que o Tem mundo... muita coisa ainda para que eu gostaria de interrogá-lo e não vai dar, né, não vai dar tempo. Mas, você ia falar alguma coisa? Não, o mundo de investimentos é um mundo à parte, né, cara? Sim, Quando você entra assim, ó... E até coisas pessoais, a gente ia perguntar um pouco de você, do seu trabalho, de coisas suas mesmo também, e nem deu para perguntar hoje, para falar hoje. Mas eu gostaria de dar uma ênfase em alguns comentários aqui, porque as pessoas estão falando, né? Eu acho que é o seu irmão, né, não? O Ailton? O Ailton. Então, pastor aí, ó, o Ailton. pastor. O Ailton. Ele que falou, ó, investir sempre com foco, disciplina, mas lembrando do conselho do salmista Davi, registrado no Salmo 62:10, parte final. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Exatamente, perfeito, pastor. Muito obrigado pela sua contribuição. A Larissa falou assim, no período da pandemia, investir em fundo imobiliário acabou não sendo viável, principalmente em fundos de tijolo. Agora, pensando para 2025, investir em fundos imobiliários, você acredita que vale a pena? Muito obrigado a Larissa por essa pergunta. A Larissa, minha sobrinha. Larissa, é o seguinte, pessoal. É assim, ó, o fundo imobiliário, ele foi criado primeiro lá como um fundo de tijolos. Né? Porque é fundo imobiliário, de imóveis e tal, né? E daí foi criando algumas ramificações e tal. Então, por exemplo, na pandemia, o que aconteceu? E da pandemia para cá, o que aconteceu? Pensando assim, fundo imobiliário de tijolo, foi o que ela falou. Na época da pandemia, teve um problema porque vários lugares ficaram desalugados. Certo. Ou empresas não iam mais para o local, ou teve uma tratativa diferenciada especificamente para cada cliente com relação ao aluguel que se pagava. Beleza. Mas, por outro lado, pensa, o que se fazia muito na época da pandemia? As pessoas, elas compravam pelo e-commerce, né? Exato. Entendeu? Entendi. E olha que interessante, por exemplo, você vai lá nas Casas Bahia, ou você hoje ainda em loja física, ou vai lá na Magazine Luiza, onde você for, que você vai comprar, por exemplo, uma geladeira. Certo? Você não saca a geladeira nas costas lá. Não. Vai um caminhão te entregar. Exato. Certo? Então, isso já, de certa forma, já existia, né? Que próximo a São Paulo aqui, hoje aqui em São Paulo, a gente sabe que tem um rodoanel, ele não está totalmente completo, mas existe um círculo em volta da cidade aqui que ele interliga algumas rodovias. E o fundo imobiliário logístico, né? Eles são montados próximo às cidades, às capitais. E aqui em São Paulo, existem várias fazendas que tem vários galpões imobiliários, né? Que as empresas alugam para deixar esses bens ou esses... Então, por exemplo, a Casas Bahia tem no determinado local, a Magazine Luiza tem no outro, a Shopee tem no outro, o Mercado Livre tem no outro e tal. Então, como que é feito? Eles ficam ali, chegam através de carretas e deixam nesse local. Sim. Nesse galpão lá, logístico, certo? E esse galpão logístico, ele fica numa determinada fazenda que é gerida por um fundo imobiliário, certo? Entendi. Determinado fundo. Então ele faz toda essa gestão aí. Só que esse fundo não tem só essa fazenda, tem em outros lugares também, em outras cidades, entendeu? Sim. Então eles ficam lá, certo? Beleza. Aí para sair de lá, São Paulo, existe uma restrição com relação ao caminhão e horários, né? Não pode passar em determinados lugares e tal. Aí sai aqueles, como que se fala? Aqueles caminhõezinhos, né? HR, as Ducati e tal, sai para poder fazer as entregas. Hoje, dificilmente você vê um caminhão grande chegando na sua residência. Chega também, mas é mais difícil. Depende muito do produto e tal. E o que é... chegando aquelas carretas lá, aí a galera vai começar a distribuir. Então, a logística e o fundo logístico, cara, deu um salto gigantesco.
Da pandemia para cá. Sim. E hoje, tenho amigos que trabalham fazendo isso, né? Inclusive, um deles, eu estava conversando com ele esses dias, o Rogério, que está assistindo também, eu espero, falando sobre investimentos e tal, e ele faz esse tipo de serviço, que é trazer de um determinado local para entregar para o cliente, entendeu? Então, fundo logístico, top. E a tendência é sempre crescer. Fundos de tijolos, existem épocas que, por exemplo, na época da pandemia, que existe fundo de shoppings também, Certo. entendeu? Já tive fundo de shoppings também. Então, assim, por exemplo, fundo de shopping tem uma característica interessante, que, por exemplo, chega no final do ano, isso é aquele pico de vendas. Uhum. E no mês seguinte ele paga aquele recurso. Ah, legal. E o interessante é que depois que ele passa um determinado valor ali, estipulado, ele tem um ganho a mais. Quer dizer, você recebe um ganho maior do que o que você receberia em outro mês. Top, da hora. Né? E tem outras características, mas especificamente falando de fundo de tijolo, Larissa, realmente foi complicado, né? Mas o mercado se recupera. E outra, o mercado precifica isso. Na época da pandemia foi quando eu ganhei mais dinheiro, cara. Proporcionalmente falando, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, porque eu comprei muito barato, cara. Quem estava líquido no mercado, quem tinha dinheiro na mão, comprou muito barato. O Paulo Vieira fala nisso numa dos podcasts que ele participou. Você conhece o Paulo Vieira, Sim, né? Conheço. Ele falou nisso, cara, ele estava muito líquido. Quando quando chegou a pandemia, cara, ele comprou muita coisa barata. E depois, nossa, a grana que ele tinha, tipo, né? Sim. Multiplicou muito, Bacana. né? Muito legal. Então, na época da pandemia, assim, foi difícil pra caramba, né? Muito difícil. Mas para questão de investimentos aqui, quem tinha dinheiro na mão, Para investir. foi bem, bom. cara. Bacana.